Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, super bem-vindos à Academia Qualiseg. Prazer enorme ter vocês aqui. Olha, tô aqui hoje para responder mais uma pergunta dos nossos alunos, mas antes eu queria te convidar a inscrever-se no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí no sininho, inscreve-se. Quando você se inscreve no nosso canal, o que acontece? Todas as vezes que um novo vídeo é publicado, você é notificado aí no teu smartphone, no teu e-mail, então você se mantém sempre atualizado, sabendo dos assuntos aqui de sistema de gestão integrado. E se você vem acompanhando as nossas aulas e vem gostando, dá um like pra gente, deixa a tua pergunta, deixa a tua contribuição. É legal a gente conseguir interagir com vocês, fazer essa troca. Aqui hoje esse espaço é todo nosso, a gente está aqui disposto a trocar experiência e isso, sem sombra de dúvida, faz com que a gente cresça bastante. Pessoal, eu tô aqui, como eu falei para vocês, mais uma vez, para responder uma pergunta. Eu até trouxe o requisito normativo, coloquei aqui, para que a gente possa fazer isso de maneira bem cadenciada, bem didática, ok? Então vamos lá. Eu recebi uma pergunta, na verdade eu estava fazendo consultoria essa semana e surgiu uma dúvida na hora que nós estávamos estabelecendo a parte de comunicação com o cliente. E aí uma das nossas clientes perguntou assim: poxa, Jaciara, esse assunto para mim é sempre tão polêmico, eu fico com tanta dúvida de como fazer, ou seja, essa dúvida veio de forma até bastante prática, né? Então eu trouxe aqui para a academia essa dúvida e decidi que a gente poderia fazer um vídeo para conversar um pouquinho sobre, requisito 821, ou seja, comunicação com o cliente. Vamos falar de comunicação com o cliente. E aí, o que nos diz, né, esse requisito? Primeiro, a gente precisa entender que a norma, quando ela utiliza uma expressão deve, ela está nos forçando, nos obrigando, é isso mesmo. O dever, a expressão deve, através da 9.000, da 14, da 45, ela nos quer uma ação. A gente deve fazer, a gente deve buscar, deve documentar. E nesse requisito não é diferente. Ela diz que a gente deve, né? Então, quando a gente está preparando um plano de comunicação ou um procedimento de comunicação com o cliente, ela vai dizer que nós devemos. Devemos o quê? Então vamos lá. Primeira coisa, ela vai dizer, olha, nós devemos prover informações relativas a produtos ou serviços. Ou seja, o cliente entra em contato com a gente, ele quer tirar uma dúvida, eu tenho que ter ali sistematizado um canal de comunicação com ele. Outra coisa, né? Ela vai dizer lá, ó, lidar com consultas, com contratos, com pedidos, incluindo mudanças. Ou seja, eu preciso estabelecer dentro do meu sistema de gestão uma sistemática, inclusive de consultar o cliente, de responder às consultas que ele me faz, inclusive de mudanças. Se eu for fazer a mudança de um requisito, ok, eu tenho que comunicar ao cliente. Então, esse canal de comunicação, ele tem que estar muito claro no sistema de gestão, ele tem que estar estabelecido. Outra coisa, a gente precisa ter um canal para obter retroalimentação. O que é isso? Olha, o cliente reclamou de uma postura nossa, na prestação de serviços ou do meu produto. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter uma sistemática de tratar isso internamente e retroalimentar esse cliente, devolver a ele essa resposta, não é isso? Outra coisa, vamos falar de propriedade do cliente. Às vezes eu lido com a propriedade do cliente, por algum motivo eu extravio essa propriedade, eu danifico essa propriedade. Inclusive a gente vai falar de propriedade do cliente depois num outro vídeo, porque é um assunto bastante extenso, dá pra gente trabalhar num outro momento. Mas imagine que em algum momento eu danifiquei uma propriedade que era do cliente. O que eu tenho que fazer? Minimamente eu tenho que comunicá-lo. Então aqui nesse requisito 821, a norma vai nos trazer possíveis entradas de comunicação, né? E ela nos traz inclusive contingência. Imagina se eu tive um determinado problema com um provedor externo e por conta disso eu não vou atender o prazo do meu cliente. Eu preciso falar com ele. E é aí, pessoal, que vem a grande pergunta, né? Como estabelecer isso? Quem é que fala com o cliente? Vocês precisam definir isso no sistema de gestão de vocês. Isso pode ser um procedimento, isso pode ser um fluxo de comunicação, isso pode ser uma tabela onde você define as principais comunicações e quem fará. Agora, o mais importante é você não esquecer que essa responsabilidade, ela tem que ser atribuída. Não é
todo mundo que fala com o cliente. Nós temos que ter os papéis e responsabilidades definidos. Alguém precisa estruturar esse tipo de comunicação. Por quê? Porque muitas vezes é uma decisão que envolve autoridade, envolve responsabilidade. Então, quem é que pode assumir isso junto ao cliente? Todo mundo pode? Claro que não. Então, aí no teu sistema, você tem que buscar uma forma de, primeiro, desenhar essa metodologia, que como eu falei para vocês, pode ser um procedimento, uma instrução, pode ser um fluxo, pode ser uma matriz, mas acima de tudo, definir as responsabilidades. Quem é que fala com o cliente? Quem é que tem autonomia para discutir com o cliente questões voltadas para os produtos e serviços? Isso tem que estar determinado, ok? Pessoal, mais uma vez, excelente tarde, noite, manhã, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas uma excelente semana. Dizer que para nós aqui da academia é sempre um prazer ter vocês aqui pertinho. E olha, como eu falei, a gente vai fazer um outro vídeo falando de propriedade do cliente. Então, aguenta aí que logo a gente volta falando um pouquinho desse tema, que também é um tema super importante. E, inclusive, umas 2 semanas atrás, a gente teve um probleminha de propriedade de cliente num cliente nosso, né? E que a gente teve que ajudar o cliente a fazer toda uma comunicação para o seu cliente, porque uma propriedade, ela foi perdida, ela foi extraviada. Então é um assunto bastante interessante para a gente também abordar aqui no canal. Até mais, forte abraço e mais uma vez, bem-vindos à Academia Qualiseg.